Então tá, gente, dando continuidade aqui agora ao nosso evento de hoje, né? E deixando bem claro que aqui o que a gente vai colocar, né, no caso, tanto da Cândido quanto da experiência com o Bradesco, é o objetivo de causar em vocês reflexão. Porque a terceira parte do evento, como tinha colocado ali, é um painel, né? Onde estaremos eu, o Vitor, o Marcelo Nakagawa, que é um professor que eu sou super fã de inovação e que tem a responsabilidade de conseguir, eu vejo que uma das maiores habilidades que ele criou nos últimos tempos aí é a capacidade de juntar startups com grandes empresas, né? Então aí ele está por trás aí mentorando vários processos de união nesse sentido. Então ele também vai poder participar desse painel, né, mediado pelo meu amigo jornalista aqui, Bruno da PR Comunicação. E aí, qual que é o objetivo desse painel? Não é simplesmente uma interação entre nós quatro, e sim entre nós quatro e vocês. Então vai ser para muitas perguntas e tudo. Então o evento vai encerrar com muito debate. Esse é o objetivo de hoje, tá? Discutirmos sobre esse tema. E começando aqui a minha parte, eu quero falar um pouquinho assim, sobre como que a Crane chegou até aqui, nesse lugar de hoje, poder estar falando com vocês sobre software para educação corporativa, né? Até mesmo porque eu sempre fui uma criança que odiou estudar. Eu nunca gostei de estudar, não conseguia entender o propósito de ter que ir para a escola. Para mim, enquanto criança, ir para a escola era a maior perda de tempo que eu tinha, porque era tempo que eu estava deixando de brincar com os meus amigos, fazer as coisas que naquele momento, para mim, era realmente o que me empolgava, né? A única parte que eu via na escola que eu achava interessante e que eu conseguia entender a utilidade era a parte da merenda, né? Que me deu um pequeno problema aqui hoje. Mas, enfim, mas eu sempre gostei de aprender. E eu gostava de aprender o quê? Eu gostava de aprender a construir meus próprios brinquedos. Uma vez eu construí uma boate na garagem da casa dos meus pais, com 12 anos de idade, né? Cobrava ingresso dos meus amigos da rua para entrar, né? Só essa história já é uma longa história e tudo. Mas, a partir disso, né, veio assim, um mote que a gente trabalha no Crânio, que é muito congruente com o nosso slogan, que é o seguinte: estudar é chato, mas aprender pode ser divertido. Daí vem o slogan do Crânio, que é Make Learning Fun, né, tornando o aprendizado algo divertido. E continuando, né, os meus pais nunca me deixaram abandonar os estudos, ainda bem, né, eu agradeço muito a eles por isso, mas eu fui criando a minha própria forma de aprender. Eu sentava nas primeiras carteiras da faculdade, né, na minha época não tinha muito ainda difundido o conceito de bullying, essas coisas assim, mas eu sofria, né, vários apelidos, né, e por quê? Eu sempre sentava e ficava com os braços cruzados, apenas vendo e ouvindo. E custei também para descobrir que eu não precisava de copiar a matéria para aprender, porque quando eu estava copiando a matéria, eu ficava preocupado de não perder algo que o professor estava falando. E não em si de procurar a minha forma de aprender. Quando eu descobri isso, né, conversava com os professores, sentava na primeira carteira, fiz assim até com pós-graduação depois, até para quem não gosta de estudar, até eu estudei bastante. E aí na faculdade eu sempre ficava assim, balançando para frente e para trás, assim, tinha vários apelidos. Um deles é que eu era autista, que eu vivia no meu mundo isolado ali, que ninguém entendia como que eu conseguia aprender, etc. Mas aí passando um pouco mais, ficava olhando para minha filha, hoje com 12 anos de idade, com as mesmas questões. Ela prefere também muito mais brincar e tudo do que ter que ir para a escola, né? E ainda coloquei ela numa escola de pedagogia Waldorf, não sei se vocês conhece pedagogia diferenciada e tudo, tem muito mais a ver com a nossa vibe, que é até engraçado, mas depois no coffee break eu posso explicar também sobre isso, porque a tecnologia parece uma coisa, né, ao avesso da pedagogia Waldorf, mas mesmo assim ela ainda preferia muito mais brincar, interagir com suas coisas do que ter que ir para a escola e tudo. E nisso ela tinha 3 anos de idade, tudo no máximo. E eu tive uma ideia, pensei assim, poxa, se eu conseguir criar uma forma de tornar o aprendizado algo divertido para mim, né, às vezes eu digo que é como se eu tivesse uma peneira na minha cabeça quando eu estava assistindo a aula, vendo aquilo que era útil para mim, por que não fazer isso para as outras pessoas? Eu estou vendo que esse problema acontece com a minha filha também. Aí até alguns amigos brincaram comigo nesse momento, falaram assim, mas isso aí pode ser um problema da sua família, né, sua família que não gosta de estudar, né?
como se fosse um problema genético, né? Mas a Laila não é minha filha de sangue, etc. Não é genético, é algo da sociedade mesmo. E aí o que eu fiz? Eu já trabalhava numa software house, e aí eu convidei 2 funcionários, né, para iniciarmos um projeto diferente, né? Algo que pudesse tornar o aprendizado divertido para todas as pessoas, né? Não tinha esse foco inicial de educação corporativa, de algo B2B, nada disso, né? O objetivo do Crânio, continua sendo a sua missão, é tornar o aprendizado algo divertido para todas as pessoas ao redor do mundo. Esse é o nosso grande sonho. E aí eu chamei o Jean, né, que trabalhava a parte, né, de desenvolvimento da tecnologia e tudo, né? E o Flávio, que é o nosso designer de interface, o nosso game designer e tudo. E um ponto interessante é que a gente tinha um desejo tão grande por fazer isso, né? Conseguimos ali nos mobilizar, que a gente não sabia nem o que era startup, não sabia o que era investimento, nada disso. A gente estava lá no interior de Minas Gerais, em Juiz de Fora, e nosso objetivo era simplesmente criar uma forma de tornar o aprendizado algo para as pessoas, né? E, vocês estão vendo eu de calça branca aqui, de calça branca ali. Aí assim, vocês podem se perguntar se eu uso sempre essa mesma roupa, e sim, tem 7 anos que eu uso a mesma camiseta. A calça branca é só em eventos importantes como este aqui com vocês. Mas é lógico que não é a mesma, né? Eu troco várias iguais. Porque senão acho que a gente não ia conseguir ficar aqui nesse calor, né? E aí criamos o quê? Criamos um aplicativo, né, voltado para o público em geral, né, chama Crânio, hoje disponível para Android e iPhone, aonde o usuário pode baixar gratuitamente, né? Ele vai acumular, ele vai baixar gratuitamente, ele vai poder jogar e aprender, né? Então uma interação que possibilite ele aprender. Isso é muito importante, porque você pode fazer várias aplicações, aplicativos, etc., com a preocupação apenas de entreter, e não realmente de estar levando algum tipo de ensinamento. De uma forma divertida, ele acumula uma moeda virtual, que é um QI cifrão, que são os QIs, como se fosse QIs de inteligência, né? Uma marca registrada nossa, e depois pode trocar por prêmios reais, né? A brincadeira que a gente queria fazer era tipo uma crítica, mostrando que o conhecimento, né, no caso, que como se fosse a inteligência, ele tem valor, né? Então ele consegue ali trocar a inteligência dele, porque esses QIs eles só são ganhos por fruto do aprendizado. Então ele consegue trocar os QIs por livro, por um jantar com a esposa no restaurante, né? Sei lá, depois a gente pode pensar um prêmio com o pessoal da filha também, e etc, né? Então tem são mais de 800 tipos de prêmios diferentes, né? Alguns que a gente gosta muito também são alguns prêmios de experiência ou de até mesmo mobilidade de formação, né? Então tem vários tipos de cursos, em vários sites de cursos também, tem várias coisas nesse sentido. Ingresso para a parte de exposição, diversão, essas coisas. E aí, passando essa parte dessa aplicação, a gente alcançou muito resultado com a aplicação do Crânio, no sentido de percepção, a nível global mesmo, né, do que a gente estava fazendo. Então, em 2015, por exemplo, né, um dos prêmios de maior destaque que a gente ganhou foi em março de 2015, quando fui chamado a São Francisco, num evento do Facebook, e ganhamos um prêmio de melhor aplicativo da América Latina. E justamente eu sou muito crítico, né, com relação à questão de aplicação, tudo, porque é a minha parte, né, criação de produtos. E conversando com o pessoal do Facebook para tentar entender realmente por que a gente tinha sido selecionado, porque foi uma coisa que foram arbitrados por eles, assim, chamaram a gente, e justamente por tentar trabalhar a educação de uma forma diferente, o aprendizado de uma forma diferente. Aí depois ganhamos outros prêmios bem legais, né? Selecionei aqui, dentre vários, assim, esse que é o Prêmio Global de Startups de Educação, e também fomos selecionados pela Google para receber o investimento deles por meio do programa Launchpad Accelerator. Fomos entre as primeiras 8 empresas do Brasil a receber investimento da Google, tudo, né, que tem, dentre vários benefícios, um deles é o desenvolvimento do produto, né, além da parte financeira, com todo o suporte deles. Alcançamos mais de 25 mil prêmios entregues em todos os estados do Brasil, né, daquele mesmo fluxo que eu mostrei antes,
mais de 46 milhões de interações que envolviam aprendizado, 1,3 milhões, mais de 1,3 milhões de usuários, e chegamos a alcançar um tempo médio de engajamento desse usuário de 27 minutos. Isso, em termos de aplicações abertas, assim, é gigante, né? Por exemplo, nessa mesma época, comparando com o Facebook, para você ter uma ideia, que por sessão, cada vez que você entra na plataforma, era algo, se eu não estou enganado, algo de 5 minutos. Né? É lógico que à medida que você tem um crescimento como 1 bilhão de usuários do Facebook, tende a média a cair mesmo. Né? Mas enfim, tivemos um certo êxito nesse aplicativo, todo mundo aqui pode baixar, e começamos a receber algumas demandas de empresas. Né? Talvez aqui como vocês, né? Quem aqui trabalha na área de recursos humanos? Então, assim, talvez como empresas de vocês, assim, começaram a ver esse envolvimento que o Crânio tinha no mercado comum, né, aí, de usuários, e falaram assim, pô, a gente podia fazer algo interessante aqui dentro, né, da nossa corporação, e começamos a ser assediados pelo desenvolvimento de alguns projetos, né, e aí, dentre várias grandes empresas, tudo, né, hoje a gente está trazendo aqui um dos nossos clientes, que é o Bradesco, né, então, o Bradesco pegou por meio de um programa de inovação que eles tinham, né, e foi muito engraçado, né, que o Vitor lembra que eram, se eu não estou enganado, acho que foram 11 startups que iniciaram o processo, né, eu acho que 3 assinaram com o Bradesco, se eu não estou enganado, mas das 11, nós éramos a única que não era fintech. Né, então, eu acho que isso já começa a demonstrar, né, que fora o core do banco, que é a área financeira, a outra startup que estava ali envolvida era uma startup de educação. Eu acho que isso está começando a colocar em voga mais o RH. E aí a gente começou a procurar entender por quê. Por que que o RH, né, de algumas empresas estavam contactando a gente para começar a fazer esse trabalho ali dentro. Né? Chegamos em 3 pilares principais para esse envolvimento. O primeiro deles é o mobile. Né? A expertise do Crânio vem do mobile. Nós começamos até no início estudando interações com relação ao web e tudo também, mas o nosso foco sempre foi fazer o mobile. Até então a gente até era mobile only, né? Só trabalhávamos com mobile. Hoje nós somos mobile first, quer dizer que a gente ainda pode utilizar coisas de web também, mas tudo que a gente constrói, até mesmo quando for usar na web, é pensando no mobile. Mais à frente eu vou falar um pouquinho também mais sobre o porquê disso. Né? Mas um ponto principal do mobile é o tamanho da tela, principalmente, né? E o tempo que você tem a relação com isso. Né? E também questões de ortopedia também. Então, o que a gente via é que muitas vezes os LMS ou os softwares de e-learning em geral, eles são baseados, na sua forma majoritária, em vídeo, PowerPoint e prova. Tá? E quando levava isso, né, para o mobile, até alguns falavam assim, mas a gente funciona também em telefone. Mas quando a gente olhava esse funcionário em telefone, era da seguinte forma, a maioria deles ainda era em navegadores, então a gente tinha que abrir no navegador do telefone, então não era uma aplicação. E quando era uma aplicação, era com um conjunto inferior de recursos que ele tinha no computador. Então era pensado para o computador e também no telefone. O nosso fluxo é o contrário. A gente pensa para o telefone e também levamos para o computador. Né? Isso vocês vão ver, dentre outros números que eu coloquei aqui, hoje nós já temos mais dispositivos com Android do que dispositivos com Windows. Então aquela pessoa que está projetando as coisas, pensando no futuro, sendo um computador, não é. Até mesmo, se a gente for olhar, até mesmo o mobile, o próprio Zuckerberg tudo falou que smartphone já está morto. Né? Não sabe como é que vai ser, eu não consigo ainda entender, mas se já estão falando que está morto, a pessoa já está trabalhando voltado para o desktop, que é uma coisa anterior ainda, né? Temos aí um problema. O microlearning, esse é um ponto interessante, porque aqui nós estamos vendo sobre o drive, a forma de se ensinar. Né? E quando a gente fala em ensinar pelo telefone, quem aqui conhece um aplicativo chamado Duolingo? Tá, grande maioria. Então, quando a gente fala em ensinar pelo telefone, eu falei do Duolingo porque eu sou um grande fã e você realmente aprende inglês ou vários outros idiomas
apenas usando o telefone. E a interação feita por telefone, ela tem que levar em consideração várias coisas. Dentre elas, como eu estava falando na parte da ortopedia, o tempo que você fica ali para cada sprint de aprendizado. Né? Então, se você vai ficar ali muito tempo assistindo um vídeo ou passando um PowerPoint, esse não é o dispositivo adequado. E quando você apenas faz um resize da tela, é a mesma coisa que a gente perguntar o que é mais legal assistir, sei lá, um filme novo do Star Wars no IMAX lá no Shopping JK ou assistir no telefone, entendeu? É muito mais legal assistir no cinema, porque aquilo é tela, ele pede uma experiência de visual de você estar vendo ali, né? O telefone vai te oferecer outros recursos. Por exemplo, uma experiência de você usar ali os dedos para poder fazer uma interação, de você ter bastante interação com os recursos do telefone, como o GPS, como a câmera, entre outras questões, o acelerômetro, entre outros. Então, quando a gente fala do microlearning, transformar, às vezes, conteúdos densos e muitas vezes chatos, enjoativos, cansativos, em pílulas, focando no cerne do que deve ser ensinado. E, por último, né, o pilar da gamificação. E quando a gente falava em gamificação, a gente pensava que era mais assim, importante tudo, porque era o que a gente mais era procurado por ele. Porque as empresas, muitas vezes, elas nos visualizavam como fazer jogos. E não é isso, né? Gamificação não é fazer um jogo, né? Todo jogo tem gamificação, mas nem tudo que tem gamificação é um jogo. Existe o aplicativo, por exemplo, que tinha antes, que era o Foursquare, fazer check-in, não sei se vocês conhecem, ou também agora o novo Swarm, esse check-in, ele é cheio de gamificação, você ganha moeda, você avança, tem ranking, tudo, e não é um jogo. E não é um jogo porque geralmente jogo ele tem início, meio e fim, né? É você pegar um jogo de RPG ou talvez um Super Mario desse novo, Super Mario Odyssey, que você vai evoluindo até você ter que salvar a princesa, antes você vai começar e vai terminar o jogo. Uma plataforma de aprendizado, ela não tem um fim, ela vai estar sempre ali com novos cursos e etc. Tudo. Então não é um jogo específico para uma ação específica, é uma plataforma. E a gamificação, ela muitas vezes parece que é o mais moderno e tudo, e, na verdade, ao nosso ver, não. Né? Porque a brincadeira que a gente faz é que a primeira pessoa que fala sobre gamificação é Platão, falando que a melhor forma de se ensinar as coisas é por meio de jogos. Né? Por mais que o termo gamificação é mais recente, surgiu na Inglaterra. Tá? Então, por que essas empresas? Esses três pilares. Eu acho que isso é bem importante para a nossa evolução da discussão aqui. Agora, falando um pouquinho mais sobre o usuário que vai ter de utilizar, né, esse novo envolvimento, ou que utilizava, no caso aqui, antigamente. Então, como que era o aprendizado antigamente? Antigamente, você sentava numa sala, tinha uma apostila, um livro, ou um quadro de giz, a pessoa ia passando e ensinando. É uma coisa que a gente chama, né, one way, né? Só tinha um canal de entrega desse conteúdo. Eu tenho o saber, vou passar para você. Acho que isso é de senso comum, que é extremamente retrógrado, né, extremamente custoso também. Né? Quem aqui é do RH sabe o quanto custa você reunir todo mundo num único ambiente para fazer esse treinamento, seja para onboarding ou para um treinamento recorrente. Né? Então, no passado era assim. E aí fala assim, poxa, vamos evoluir então, vamos trazer tecnologia. Aí ficou assim. Então eu não chamo isso de presente nem de futuro. Eu chamo isso de passado recente. O outro é o passado, esse é o passado recente. Por quê? Não precisa nem a gente falar. A própria risada vocês já entenderam. Porque a gente não mudou. A gente substituiu o caderno, a caneta e talvez o quadro por um computador. Né? Então, assim, foi uma evolução muito pequena. Nesse quesito, eu acho que algumas reflexões são interessantes. Né? A gente volta e meia, eu, Ana Luísa, minha sócia, que trabalha comigo na parte comercial aqui também, a gente vai conversando com os RHs por aí, e muitos questionamentos são, poxa, mas como que eu vou colocar meu funcionário para usar o celular? Ou dependendo da interação e tudo, com o celular pessoal dele, que é possível. E aí, um dos pontos que eu trago de reflexão é o seguinte, né? Não quero tecer muitas opiniões no sentido de decisões, que eu acho que a gente tem que pausar aqui a discussão, mas um ponto interessante de reflexão acho que a maioria de vocês, quando fez faculdade, talvez tinha aquela sala de informática, né? Lembra? Essa aula vai ser na sala de informática.
E quando acontecia isso, todo mundo gostava. Ah, vai ser uma aula mais legal, né? Porque essa aula era na sala de informática. Aí o que aconteceu com a evolução? Todo mundo tem um celular no bolso, que com certeza é muito mais possante do que aquele computador que você tinha na época, né, que você tinha aula na sala de informática. Lembrando que o primeiro iPhone tinha mais capacidade de processamento que a nave que pousou na Lua, né, da NASA. Então, vocês entenderem a capacidade de processamento de um telefone mediante o computador que vocês tinham na escola. Então, qual que é, né, esse paradoxo, né? Todo mundo quer aprender com a tecnologia, né? Eu trouxe alguns números depois que mostram que isso é legal. As pessoas querem, toda pesquisa que você faz, quer aprender usando isso. E aí, a gente tem todas as escolas hoje, né? É impossível você praticamente pegar um adolescente que não tem um celular, com WhatsApp, com Snapchat e tudo no bolso dele. A primeira coisa que o professor fala quando o aluno entra em sala de aula, gente, estou sendo genérico, né, de cor generalista, né, mas não é em todos os lugares assim, mas em sua maioria. Primeiro, gente, vamos desligar o telefone, para a gente poder focar a atenção na aula. Então, o que nós estamos deixando de lado? O driver da tecnologia. Porque a escola, né, no meio do aprendizado, sempre teve dificuldade de como utilizar a tecnologia mais moderna em prol do aprendizado. O problema nunca foi a tecnologia, e sim em saber como utilizá-la, né? Uns 5 a 7 anos atrás, ou logo depois de 2007, salvo engano, que é quando lançou o primeiro iPad, uma gigante de ensino fez uma campanha no Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, que quando você fazia a matrícula, você ganhava um iPad. Né? E a brincadeira que eu faço é o seguinte: tudo bem, ganhei o iPad, agora o que eu faço com ele? Vai ser para o meu uso pessoal, não é um prêmio que eu ganhei, não é um drive, não é um device que me dá um suporte para o aprendizado durante minha trajetória, porque não existia ainda uma forma dele utilizar aquilo dentro de sala de aula, e ainda era capaz dele te dar o iPad e te mandar você desligar durante a aula. Tenho quase certeza disso. Então aqui um pouco, entendendo a questão do momento, né, e da forma de aprendizado, eu avanço um pouquinho para a questão da cabeça desse usuário. Então vamos tentar entender nós mesmos, né, e também o nosso público dentro do RH ali que vai estar consumindo essa aplicação. Antigamente, né, nós colocamos aqui um crâniozinho pequenininho, né, um crâniozinho pequenininho, um adulto e um mais velho. Então antigamente acho que a gente escutou muito disso, até mesmo acho, com os nossos pais e tudo, e a gente também. Vamos procurar fazer uma boa faculdade, estudar bastante para conseguir um bom emprego, né? Então, o fluxo era: vamos estudar, depois nós vamos trabalhar, ganhar dinheiro, e depois vamos aposentar e curtir a vida. Então, já tinha isso que era meio que implantado, né, na cabeça, e com a geração dos millennials, a geração Y, isso vem sendo muito questionado, né? Eu acho que até mesmo a própria geração Y, Z, etc., eles vêm se perguntando, né, de como lidar com isso, né? Alguns vêm falando muito paz e amor, depois caem na real e vê que não é tanto assim, e etc. Mas uma coisa é fato. Eu fui fazer uma palestra junto com o Gabriel Pensador para vários jovens que estão ali entrando no mercado de trabalho na parte de estágio, né? E o que é visto nesse jovem? Eu fiz uma brincadeira lá no dia, pedindo para levantar a mão quem queria trabalhar na Google. Né? E aí todo mundo levanta a mão, praticamente. Né? Todo mundo levanta a mão, todo mundo quer trabalhar na Google. E aí a gente começa a perguntar, né, o porquê disso. E eu acho que tem muito a ver com esse slide, né, dentro das coisas da apresentação, mas com esse slide. Por quê? Antigamente você tinha essas etapas muito bem marcadas. Vou estudar, vou trabalhar e vou aposentar. Né? Hoje, as pessoas eles querem estudar, trabalhar e aposentar em uma semana. Então, hoje a pessoa trabalha durante a semana, no final de semana já quer curtir a vida, e depois tudo se mistura, né? Até a brincadeira que eu coloquei aqui, né? Eu fiz lá, estudar, trabalhar e curtir a vida, quando eu estou mais jovem, né? Então, depois eu vou querer trabalhar, curtir a vida e estudar, quando eu estou adulto, e depois nós vamos curtir a vida, estudar e trabalhar também. Então, não existe mais. Eu acho que o mundo está evoluindo para isso, né? Para tornar mais inclusivo, em todo o sentido, até mesmo a melhor idade, no sentido de torná-la cada vez mais produtiva, né, em si, né, mais aproveitável. E tudo isso, legal, que eu acho que permeia muito a palavra cultura.
sabe? O que faz todo mundo querer trabalhar na Google é como ela vende a cultura dela, né? Aqui você pode dedicar um tanto do seu tempo para fazer um projeto particular, sei lá, você tem comida disponível e um monte de coisas diferenciadas, você tem uma flexibilidade que talvez outros lugares não têm, etc. Mas eles conseguiram fazer um marketing disso muito bem também, né? Porque para poder realmente ter essa visão, a gente teria que trabalhar lá e não trabalhar lá para poder fazer uma leitura. Mas o marketing é muito bem feito. E aí, a minha questão agora, né, começando a tangibilizar a situação, é o seguinte: tudo isso é muito legal e etc., mas por que o RH tem que se envolver com isso? Por que eu, RH, tenho que me envolver com isso? Por que isso é o futuro e tudo, né? Então a gente começa pensando na questão do mobile, que eu coloquei lá dos 3 pilares, vamos repassar eles aqui. Então, hoje, quando você vê uma pesquisa como essa, que 89% dos brasileiros já acessam a internet pelo celular. Um exemplo que eu dou é que a babá dos meus filhos, eles não têm computador em casa, mas tem um tablet e um celular. Nunca teve computador. Essa geração nova vai provavelmente começar a não interagir mais com computadores, que já não é nem tão nova, já é chamada geração touch, né? Todo mundo aqui já deve ter visto um vídeo que você dá uma revista para uma criança pequenininha, ela fica tentando clicar na revista porque não consegue virar a página. Então essa é a geração touch. Tá? Então acho que essa parte do mobile está muito bem esclarecida, né? A parte do microlearning, eu acho interessante o seguinte: eu escrevi um artigo, né, sobre se é possível aprender sem ter atenção. E isso porque eu escutava de várias pessoas: mulher tem capacidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, e homem não. E hoje em dia as pessoas não têm mais atenção como tinham antigamente. E aí eu fiz uma pesquisa, porque acho que isso tinha tudo a ver com a criação dos produtos que a Crânio faz. E a conclusão que eu cheguei, né, vendo vários neurocientistas e etc., né, que citei no artigo, é que a capacidade de atenção ela é a mesma. O ser humano não reduziu a capacidade de atenção. Até o diagrama que eu fiz lá, né, foi de um crâniozinho cheio de diabinhos assim em cima. O que mudou é a quantidade de diabinhos para roubar a sua atenção. Antes nós tínhamos, por exemplo, poucos diabinhos. Hoje nós temos o Facebook, temos o Instagram, temos o Snapchat, temos o Twitter. Então, toda hora você para poder perder o foco daquilo ali. O que isso tem a ver com o microlearning? Hoje, o tempo de engajamento de uma pessoa, né, numa sala de aula como essa daqui, estudos dizem que ele chega ali a estourando 30 minutos. Passou isso, vai ficar extremamente boring, chato, a pessoa vai desviar o foco dela e etc. O que isso tem a ver com o microlearning? Já disse tudo a ver, porque eu tenho que fazer esse fatiamento do conteúdo para que ele possa ser entregue e alcançar patamares com um esforço menor, né? E então essa parte do microlearning podemos colocar dessa forma, tá? A parte da gamificação, né? Quando a gente faz uma comparação de um treinamento convencional com um treinamento com gamificação, e detalhe, não estou falando da gamificação digital pelo telefone, gamificação em geral. Pode ser até um jogo dentro de sala de aula e etc. Né? Os estudos já dizem, né, aqui não está a fonte, mas depois eu posso passar também, que é 20% maior só de adicionar a gamificação. Tá? Então, passado por esses 3 pilares, a gente começa a ver o quê? Que nesse movimento que vem sendo feito, eu acho que minha percepção enquanto fornecedor de RH é que eu tenho visto o RH cada vez mais importante dentro das organizações. Na minha visão, né, compartilho com vocês, estou aqui para ser bombardeado também, eu vejo que o RH, em uma visão dos primórdios, assim, né, daquela época das pessoas estudando com caderno, né, e anotando no quadro de giz, muitas vezes o RH talvez ele pudesse ser chamado até mesmo de DP. Departamento pessoal era muito mais ligado à contabilidade do que às pessoas. E aí eu acho que isso foi evoluindo, porque as pessoas vão tendo, vamos dizer assim, algumas ambições, alguns desejos de
respostas da própria empresa. Né? Hoje isso está muito ligado ao propósito, à cultura, de novo. Né? E quando a gente fala da importância do RH, que dele está nesse centro das atenções, porque o que todas as empresas hoje elas procuram? Né? Elas procuram estar sempre inovando para serem sustentáveis, para ter perenidade, para serem perenes. Por quê? Isso não é nada, eu não vejo isso como uma coisa assim, muito bonita, que as empresas querem ter propósito, que as empresas querem inovar. Não, elas precisam inovar, senão elas vão morrer. Né? Um exemplo que eu posso passar aqui para vocês é o exemplo, por exemplo, da General Motors. Né? Então, hoje existe uma grande discussão sobre essa mudança, né, do consumo de você adquirir um carro para você poder passar para um movimento de serviço. Então, a General Motors, só me engano, acho que posso estar confundindo uma forma, mas quase assim, a General Motors mesmo, já tem hoje uma fábrica no Silicon Valley, na Califórnia, com milhares de funcionários, pensando nesse futuro. Né? Uma nova forma de se trabalhar e comercializar os veículos, não apenas uma venda, mas uma locação, uma parte de economia compartilhada. Então, as empresas entendem que elas precisam de inovar dentro do próprio produto. Ontem eu estava assistindo aqui uma apresentação do Nakagawa junto com o Cássio Espina, falando sobre as corporações que estão aqui dentro, né, que fazem parte do ecossistema do Habitat aqui. E aí uma das questões que estavam lá no formulário era que o quanto que essa empresa acredita que ela precisa de inovar, no sentido de quanto tempo. Então você acredita que você tem que mudar todo o seu negócio nos próximos 15 anos, né? Ou que você tem que apenas melhorar o seu próprio produto, né? Mas inovar ou não inovar não é uma opção. Inovar é obrigatório. Tá? Se vai ser no próprio produto ou para mudar todo o negócio, é uma questão. E aí, quando a gente fala em inovar, isso é inovar o quê? Quando a gente fala em inovar o produto, parece uma coisa muito física. Né? A leitura da Crânio, né, não é que é física. Que a inovação ela passa pelas pessoas. Então, uma empresa ela só vai conseguir ser inovadora, talvez como Google, entre outros, como eu estava falando aqui, se tiver na cabeça das pessoas dessa corporação tudo que ela quer transmitir. Então, as empresas, né, o nível altamente estratégico das organizações começam a perceber que o mais importante é mexer com a cabeça e as atitudes dos seus colaboradores. Se eles estão nessa atitude de trabalhar com desenvolvimento ágil, de ter uma boa resposta, estão por dentro dessa nova cultura da organização. Então, né, por fim, o que desse jogo de tabuleiro aqui, a gente pode dizer que o RH ele torna-se, né, algo mais importante dentro da organização, na visão da Crânio, porque não importa se você vai inovar no produto, se você vai inovar simplesmente mudando o mindset das pessoas, a cultura delas, isso vai passar pelo RH. Ele é o maestro, ele é o pivô de tudo isso. Né? Tanto é que nós já tivemos alguns clientes que já têm hoje o setor dentro da corporação chamado de People Engagement. Estamos falando de empresas gigantes multinacionais, People Engagement, mostrando que como é importante o engajamento das pessoas, né, com aquilo que a empresa quer. Então, depois desse sprint muito longo, né, aqui com vocês, eu fiz uma pequena pausa aqui, só para refrisar aqui por onde nós passamos. Então, primeiro, eu falei um pouquinho só por que a Crânio se envolveu com isso, né, qual foi o credenciamento, entendemos um pouco dos usuários, entendemos um pouco o papel magno do RH nesse processo de inovação em geral dentro das organizações, né? E por que o RH deve se envolver com isso. Agora, indo para uma parte um pouco mais tangível do processo de como a Crânio pensa e faz isso, né? Junto com os nossos clientes, pegando o exemplo do próprio Bradesco também, que é quem vai mostrar depois. Um ponto importante é que a software é uma coisa muito objetiva, né?
Todo mundo acho que concorda com isso, que o software computador é baseado em matemática, então tem que ser lógico, né? Inclusive é binário, ou é ou não é, então tem que ser objetivo. Mas existe uma coisa que as pessoas, quando vão contratar software, elas às vezes nunca passaram por essa reflexão. Todo software, do passado, do presente e do futuro, ele passa por esse processo. Um software, ele tem dados. Estou falando de software para emitir cupom fiscal, software para qualquer coisa. Tá? Ele tem dados que são processados, que geram uma informação, que pode ser a própria impressão do cupom, que pode ser a impressão da nota fiscal, e etc. Né? Mas o interessante é que ele tem dados que são processados, que geram informação. Quando eu vou fazer uma mentoria para alguém que quer comprar um software, eu falo para eles que o grande problema está nessa última seta aqui. Porque muitas pessoas compram software e depois não tomam decisão nenhuma com a informação que ele gera. Esse é um grande problema de software em geral, né? E isso dá para se ver, né, no dia a dia de vocês, quando um software tem milhares de relatórios que você nunca abriu. Né? Os relatórios são informações. Então, se você tem muito relatório que você não utiliza, é porque você está parando. Então, esse tipo de software, esse tipo de fluxo serve para softwares do passado, do presente e do futuro. A diferença é que quando a gente está aqui hoje no presente, no futuro ainda mais, a gente começa a adicionar algumas camadas em termos de tecnologia, como, por exemplo, Big Data, né? Trabalhar com grandes volumes de dados. Isso, no passado, não era uma realidade. Né? Outro exemplo, a parte de inteligência artificial, de machine learning, tudo tem tudo a ver. Mas da mesma forma, continua a mesma coisa. Você vai estar processando de uma forma diferente ou trabalhando maior volume de dados, mas o fluxo não funciona. Então sempre é bom, quando a gente vai trabalhar com software, pensar nisso. E aqui, né, um problema. Aqui agora eu estou só falando bem, elogiando o RH, né, as pessoas e tudo. Né? Agora vem um problema aqui complexo. Né? Por quê? Nós somos a tecnologia, então nós temos que ser um pouco mais lógicos e objetivos. Né? Então, quando nós falamos de RH, né, ou né, que envolve as pessoas dentro das organizações, nós falamos de pessoas, então nós falamos de subjetividade. Então, quando a gente vai contratar um software para aprendizado, para tudo, a gente não pode desconsiderar vários fatores. Né? Cada um aprende de um jeito, uma velocidade diferente. Então, por mais que você tenha às vezes a melhor didática, se ela for uma didática única, ela provavelmente já não vai ser boa, porque alguns aprendem de um jeito, outros de outro jeito. Daí já começa a nascer o conceito do ensino adaptativo, que a gente utiliza várias características dele dentro do software da Crânio, né, de oferecer perguntas que ele está errando mais, né, mais conteúdo sobre aquilo, né, e etc. Então, mas uma coisa a gente não pode faltar. São pessoas, sim, é subjetivo, sim. Nós não vamos conseguir transformar as pessoas e a subjetividade em algo objetivo. Isso não vai ser possível. Elas vão continuar sendo subjetivas para o resto da vida. Mas nós vamos conseguir melhorar a objetividade a ponto de coletar mais informação para tomarmos melhores decisões. Por que esse slide eu coloquei aqui eu achei importante? Porque não adianta a gente fazer tudo muito bonitinho, muito oba-oba, não sei o quê, estamos lá no Bradesco, vamos fazer um aplicativo lá do Bicred, blá blá blá. Ok. E o resultado? Qual é o resultado disso? Então, se nós não temos resultados, a gente não pode dizer que aquilo eu acho que é algo bom. E resultado de uma organização está envolvendo, no caso, o resultado financeiro. Né? O resultado é envolvendo o resultado financeiro. Ou seja, vai ter que aumentar o lucro, ou reduzir as despesas, os gastos, etc. E tudo isso envolve o quê? Analytics. Então, quando a gente vai trabalhar com software, a gente está sempre preocupado em quais são as métricas que vão falar se o nosso trabalho está bom ou está ruim, por mais que tenham pessoas. E procurarmos cada vez mais ter mais informações das pessoas. E como que a gente faz isso nas empresas? Por exemplo, com o próprio Bradesco. Né? Nós começamos o nosso trabalho colocando dentro das organizações uma pedra fundamental. Né? O que é isso? Nós não acreditamos que software no futuro ele é vender login e senha. Isso, eu praticamente não conheço outras empresas que trabalham no mesmo formato que a Crânio. Porque o que as empresas fazem é o seguinte: eu construo um software muito legal, como os vários LMS e e-learnings, que são, entre aspas, maravilhosos, que resolvem grande parte do problema, mas não todo.
Mas se eu sou o Bradesco e tenho outra empresa concorrente B, C, D, né, e contratar o mesmo software, todo mundo vai descobrir que o software é o mesmo. O drive, a forma de ensinar é a mesma. O que vai diferenciar uma empresa da outra é o conteúdo. Então, a gente falou sobre cultura, que é importante mostrar para aquele colaborador que a gente vai prender e cativar e conquistar novos, vendendo uma cultura boa para o mercado da nossa empresa. Então é o seguinte, eu posso vender a melhor cultura e ser muito diferente de um outro banco. Só que no conteúdo. Na forma de ensinar eu vou ser igual, porque eu uso o mesmo software que ele. Como fazer isso diferente? A gente diz que o software tem que ser vivo. Então, nós chegamos a, no caso, por exemplo, específico do Bradesco, uma primeira etapa nossa lá era de envolver até 125 mil colaboradores dentro daquela interação. Né? Então, procuramos uma coisa que fosse o quê? Mais entretenimento e menos aprendizado no início, para poder arrebatar maior volume de pessoas. Depois tivemos uma questão com relação ao CPA 10, aonde o desafio era o quê? Mudar uma forma que as pessoas tinham mais arcaica de aprender, né, que ainda era muito por meio daquela questão da apostila ou daquele computador que eu estava falando antes, né, e colocar para eles aprenderem como se fosse um Duolingo. Criamos uma trilha como se fosse um Duolingo para poder ensinar o CPA 10. Né. Então, a cada 60 dias, a gente reúne com todos os nossos clientes, né, depois de implantar essa pedra fundamental que resolve o problema inicialmente. Então, isso é bem importante. Né? Então, uma empresa chega aqui e fala assim, eu não tenho um LMS, ou eu tenho um LMS, mas ele não é mobile, eu tenho hoje um terço da minha força de trabalho está na rua. Eu quero fazer uma coisa mobile que seja cativante. Então, a gente pode trabalhar junto com esse outro software, etc., né? E vamos ali resolver aquele problema. Então vamos fazer algo como se fosse só a trilha de aprendizado. Resolvi o problema da RH, daquela empresa. Só que daí a cada 60 dias a gente vai discutir. Fala assim, o que está indo bem, o que está indo mal, né, em termos das métricas que a gente estabeleceu. Né? Vamos executar as novas ações baseado nisso. Né? Vamos verificar depois de novo se aquilo está indo bem ou está indo mal. Porque esse ciclo ele gira, esse aqui é um PDCA, né? Para quem conhece a ferramenta de gestão disso, nada mais. E depois vamos tomar as atitudes corretivas e preventivas para melhorar. Né? Então, hoje mesmo, antes do evento, estava falando com a Nayara aqui do Bradesco também, que vai falar para vocês depois um pouquinho sobre o aplicativo. E vendo que já temos aí uma fila de melhorias para serem feitas. Então, isso é vivo. Ele está sempre melhorando. E cada vez que ele melhora, ele vai vestindo mais como uma luva para o Bradesco. Ele não serve para o Santander, ele não serve para o Itaú, ele não serve, né? Não precisa, a gente pode falar essas palavras aqui que o prédio não cai. Ele não serve para outras empresas, ele serve só para o Bradesco, porque está baseado nas peculiaridades. Enfim, isso é o que a gente faz para poder conceber inicialmente a aplicação. Hoje nós já temos a aplicação do Crânio funcionando né, com vários projetos também, em várias áreas, né, diferentes. Mas nós separamos aqui as 4 principais, né? Ou seja, para treinamento, né? Como eu disse, é como se a gente fizesse um Duolingo para aquela empresa. Você imagina você ter o poder de ter seu próprio Duolingo. Só que é seu próprio. Você pode falar assim, mas eu queria mudar esse indicador aqui para aprovar o cara, não precisa ser 70%, pode ser 50%. Então, não posso, porque se eu mudar seu software, tem que mudar o software de todo mundo. Aí você vai entrar como wishlist. Daqui o ano que vem eu solto uma atualização, aí você vai ter essa melhoria. Não, aqui a gente vai trabalhar só para você. Nós fazemos arte em formato de software. Aí você também pode usar para onboarding. Onboarding é muito legal. A gente cria um aplicativo que é como se fosse um anjinho, fica aqui do lado do cara, dá a mão para ele, desde o início do processo de onboarding, né, até o final. Geralmente as empresas trabalham em 3 vezes, temos vários projetos desses, e aí quando algumas empresas mandavam um e-mail ali na pré-admissão, que era até um TXT, né? Aí a gente substitui isso por um welcome kit para ele, aí ele baixa o aplicativo, ele já tem o padrinho dele dentro da organização, a qualquer momento ele pode chamar o padrinho pelo aplicativo. Então, e a gente cria uma jornada, né? Toda a jornada dele de onboarding. A comunicação corporativa,
ela é quase que inerente, né? Então, se você utiliza a aplicação para treinamento, você vai ter ali um feed para poder anunciar novos treinamentos, etc. Mas toda a parte de comunicação, ela é resolvida também com essa solução de treinamento, mas alguns clientes pedem uma solução específica para a parte de comunicação, porque às vezes tentaram implementar ferramentas, que é um problema também com tecnologia, né? Porque você, surgiu um novo iPhone 10, aí você vai lá e compra, mas você precisa. Estou falando isso, o que tem a ver isso com RH? Porque vai lá, surge, sei lá, um aplicativo novo para o Workplace, e aí você vai e implanta ele. Mas você está conseguindo utilizar ou você está só implantando porque está na moda? Entendeu? Então é uma questão para a gente estar sempre pensando também. Por isso que algumas empresas que já utilizavam a gente para outra coisa pedem para incluir alguns recursos de comunicação que elas já sabem que são reais e que vão precisar. Fomento comercial, eu gosto muito da parte de vendas. Então, o fomento comercial, por exemplo, está sendo muito utilizado na parte de farmacêutica. Porque antigamente mandava aquelas apostilas gigantes para o representante de remédio vender aquele negócio. Entendeu? E outra coisa, esse é um ponto engraçado, estou falando isso em questão de um ano atrás. Dava-se o iPad para ele e mandava-se um PDF para ele ler no iPad. Eu prefiro o livro em papel, porque você pode rabiscar e comentar as coisas nesse sentido. Então, você não está usando a tecnologia, é um pseudo-uso. Tá? Então, a gente vai e cria tipo um Duolingo daquele produto, dou autonomia para o próprio médico que cria os cursos de mudar a ordem dos cards, é bem legal isso. Ou seja, para avançar um pouco aqui e correr, eu já fui informado que a gente está com delongas, eu vou colocar aqui um pouquinho alguns recursos nossos falando sobre o passado e o presente. Né? Então, inicialmente, a trilha, né? Ou seja, antigamente você tinha toda aquela questão de estar ali dentro de sala de aula, uma coisa boring, bem chata. E aqui nós temos como se fosse, para quem não conhece o Duolingo, que é um excelente exemplo, a gente baseou muito nele para construir a nossa ferramenta sim. Então aqui como se fosse um jogo de tabuleiro, onde cada interação, né, o usuário, primeiro aqui vamos falar um curso aqui sobre tendências da educação corporativa. Aí ele começa aqui, sei lá, aprendizagem aumentada. Quando ele clica aqui, ele vai cair nessa trilha da aprendizagem aumentada. Quando ele clica na primeira caixinha, ele vai receber um conjunto de cards de conteúdo, ou seja, é um conteúdo pensado para ser entregue no formato de microlearning, pensado para a tela do telefone, tá? Onde os clientes têm autonomia de produzir, tem uma ferramenta de autoria da própria Crânio para construir esse conteúdo. E sempre lembrando que a gente customiza. Aí pode ser um infográfico, pode ser um pequeno vídeo, né, pensado ali para a tela do celular, então algo que gira em torno de 3 a 7 minutos estourando, né? Isso depende muito, não tem uma prisão nisso. E aí depois que ele recebe o conteúdo, ele passa por validações, né? Pode ser uma múltipla escolha convencional, né, que eu não gosto muito, mas é necessário para alguns momentos. Uma múltipla escolha onde tem uma imagem na pergunta, lembrando que vocês mesmos podem criar todo esse conteúdo. Uma múltipla escolha onde a resposta é uma imagem, um falso verdadeiro e uma palavra secreta ou forca. Né? Mas eu vou mostrar alguns recursos novos. Isso aqui é muito parecido com o Duolingo para quem conhece. Agora tem uma função de invenção nossa. Aí também aqui falando sobre esse passado e futuro, né, tem uma parte que antigamente você aprendia muito sozinho. Hoje nós já fomos chamados para alguns projetos onde aquele saber, né, que se não estou enganado era sobre mainframe, aquele saber dentro da organização estava na mão de 800 funcionários deles e eles precisavam de levar isso para outros 6.000 funcionários, que eram jovens. Mas não tinha mais curso disponível no mercado para mainframe. Então, a interação entre os próprios funcionários, um drive para um ensinar o outro, é muito importante. Né? Aqui a interação nossa mais básica para isso são os duelos. Né? Para quem conhece aí o Perguntados, o Trivia Crack, tudo pode utilizar isso. No Bradesco, por exemplo, tem os duelos e você pode, quando, por exemplo, imagina que a Michelle é uma funcionária do Bradesco lá em Porto Alegre, que vai aparecer a bandeirinha do Rio Grande do Sul, e ela vai estar desafiando o Kim, que é, sei lá, um escriturário lá em Manaus. Né? Ela vai escolher um tema de interesse, né, que está falando de aprendizagem aumentada, e ela vai gerar um duelo. Ela vai duelar. Na mesma hora ele vai receber um push notification no celular dele, como se fosse uma mensagem do WhatsApp, e ela vai responder, joga por turno. Ele vai ter mais 48 horas para responder por questão, né,
48/24, quem define é o cliente, tudo customizado. E é como se fosse um jogo do milhão. Então, essa é uma forma diferente de você entregar um conteúdo. Conteúdo que você não precisa, talvez, tabular tanto tempo de treinamento e etc. Outros fatores. Né? Outro quesito, né? Esse que eu gosto muito também, que é a parte de jornada. Então, você imagina, esses aqui são dois projetos que eu coloquei diferentes, né? Um para a área médica e um outro para a área de siderurgia. Então, aqui em todos dois, é para fazer meio que um reboot no cérebro do colaborador de jornada. Então, aqui, quem conhece o Candy Crush? Não joguem, é feito pelo demônio. É verdade. Depois no coffee break eu explico. Aqui, por exemplo, você imagina que esse colaborador, aqui, vamos pegar esse aqui da cirurgia. Esse colaborador, ele está aqui no estágio 2. Então, eu estou querendo passar conteúdos para ele. Isso aqui é muito parecido com o de onboarding, tá? E outra coisa, ele pode ser assim, si mesmo, muito lúdico. É lógico que tem que acompanhar o brand da empresa, o jeito da empresa. Mas ele pode ser bonito. O software não precisa ser feio, não, tá? Porque muita gente abre o software e tá aquela cara horrível. A empresa parece que para ser sério tem que ser feio, não precisa. Né? Então, aqui, o funcionário tal, talvez o Samir está aqui na casa 2, mas ele está vendo que tem 3 amigos que já estão lá no 4. Ele pode clicar aqui e ver quem são esses amigos, etc. Então, uma interação pode puxar a outra, criar um ciclo virtuoso de aprendizado na organização. Então, isso pode ser usado para várias finalidades, tanto para onboarding, que é um pouco diferente desse, mas aqui está colocado para mais uma parte cultural, passar uma nova forma de pensar da empresa. Aí também aqui eu vou passar um pouco mais rápido, que é interessante porque algumas empresas falaram para mim assim, tudo bem, tá? Hoje 1/3 das pessoas já trabalham on the go, né? Trabalham em trânsito, né? Talvez a maior parte de vocês aqui trabalhem com o laptop, vai movimentando de um lugar para o outro, etc. Né? Mas na hora de você aplicar uma prova, talvez mais séria, né? Mais exigente, que você realmente tem que estar ali validando o negócio, né? Você não consegue deixar de reunir todo mundo, talvez, no ambiente. Então, um dos nossos clientes nos questionaram aí, você precisa de uma forma, Samir, de entregar conteúdo para que esse, por exemplo, o representante de remédio possa fazer uma prova sobre uma questão específica e que eu não precise reunir eles. Então, criamos um algoritmo, né, que pudesse entregar a mesma forma de conteúdo, mesmo que ele estivesse no espaço, não tem problema, ele pode estar respondendo aquela prova, fazendo a mesma prova que um colega dele está fazendo, só que se tiver um do lado do outro, não adianta copiar, porque o algoritmo vai proteger para entregar perguntas do mesmo nível, só que diferentes. Aí aqui um exemplo básico, né? Ele vai lá responder as perguntas, ele vai ter um tempo, né? Ele vai ter, que é como se fosse um simulado mesmo, tipo uma prova do Enem, uma coisa nesse sentido. Aí depois ele tem um gabarito, ele pode visualizar cada pergunta que ele errou, que ele acertou aqui ele pode navegar e etc, né? O mais legal dessa feature, na verdade, não é nem a interface em si, é o algoritmo que dá por trás para poder proteger a entrega de conteúdo. E por último, uma que eu escolhi, que é uma das mais novas que a gente fez, né? Essa ainda não está no Bradesco, mas com certeza vai estar, que é uma questão que nós resolvemos usar vídeo. E aí eu falei que vídeo não deve ser usado pelo telefone. Né? Mas quando o cliente chegou para a gente e falou assim, poxa, eu quero uma opção de responder pergunta aberta. Aí naquela hora, assim, na minha cabeça, eu entendi que ele estava pedindo, né, igual prova, né? Era isso, mas ele queria uma prova. Eu expliquei para ele que o grande problema disso é que isso gera um backlog para corrigir. Eu posso usar a inteligência artificial para otimizar, separar, que é provavelmente certo, provavelmente errado, etc. Mas vai gerar um trabalho ainda para ele. Aí alguém falou assim, poxa, por que a gente não faz tipo Snapchat, né? Ou ali tipo histórias do Instagram, que o cara aperta ali e responde. Né? Aí eles adoraram tudo, né? Só que a gente já está tramitando com essa empresa, né? E aí ele grava um vídeo e cai também para o cara corrigir. Então, por exemplo, essas aqui são as telas que a gente desenvolveu para ele, né? São 3 partes. Então, quando ele tem uma pergunta, né? Qual a relação entre educação e empregabilidade, por exemplo, ele pode responder com vídeo, ele pode digitar. Então, eu estou dando a opção para ele. Aí o cliente também pode escolher, fala, não, no meu caso eu quero só vídeo. A gente vai customizar e vai deixar só o botão de vídeo. Ele vai gravar o vídeo, vai soltar, vai mostrar para ele, ele pode confirmar, né? E isso vai cair num backlog para o responsável médico, tudo, corrigir, né? Essa aqui é uma tela que a gente fez agora aqui para o evento, mas a forma de corrigir pode ser várias. Eu quero um campo observação aqui para digitar alguma coisa, ficar no prontuário daquele funcionário. Ou eu quero só dar uma nota de 1 a 10, aqui a gente colocou só uma avaliação por estrelas.
né? Então aqui, gente, assim, encaminhando para o final da minha apresentação e fazendo um gancho aqui com o Vitor, é o seguinte. Eu mostrei muito aqui sobre passado e futuro, tá? E não precisa talvez falar muito, não. Todos vocês aqui, quem aqui já ouviu a palavra realidade virtual? Quem aqui consegue usar realidade virtual com métricas de sucesso? Parabéns. Depois me conta qual que é. Então, da sala inteira, né? Por que eu quero dizer isso? E parabéns. Porque eu quero dizer o seguinte, que entre a tecnologia disponível, eu usei o exemplo de realidade virtual, porque é um conceito talvez mais popular, mas a gente pode falar sobre realidade aumentada, podemos falar sobre inteligência artificial, podemos falar sobre machine learning, e uma das últimas agora que a gente está desenvolvendo lá na Crânio, nesse exato momento, é usando o Google Assistant, para você poder conversar. Não sei aqui quem viu já a Google anunciando, consegue até marcar um horário no salão de cabeleireiro sozinho, ele liga para o salão e faz tudo sozinho. Então a gente está pensando como utilizar isso dentro da nossa trilha de aprendizado. Isso, para nós, é a nossa permanente inovação. Ou seja, estarmos no passado com aquela salinha, com computador, papel e etc., né? Ou estarmos no futuro, que é o que eu quis mostrar aqui com todas as tecnologias e como a gente utiliza aqui, na verdade, só está na cabeça de vocês que contratam o serviço e que acreditam. É uma questão também cultural da cabeça do gestor, das pessoas na organização. Ah, não, mas a minha organização, isso não é aderente. Às vezes é um mindset, talvez até mesmo seu, né? Ou seja, querer, né, ter o desejo de fazer isso na organização é que vai definir se você está no passado ou no futuro, né? Porque o presente, quem vai fazer é cada um de vocês, trazendo o passado ou o futuro para o dia de hoje, tá? E, gente, minha apresentação é essa, né? E espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou passar a bola para o Vitor, poder falar para vocês um pouquinho da experiência, né? E realmente, a gente já tem um sprint longo, mas depois a gente vai ter um coffee break da Via top, entendeu? Vai ter bastante coisas assim saudáveis, para vocês poderem aguentar o painel. Ok, gente? Muito obrigado.